Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse-lhes: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente disse-lhes: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, como disse no início, hoje a igreja celebra a grande festa de Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias. E era uma festa já existente entre os judeus, 50 dias após a Páscoa. E nós encontramos nas narrações desta festa, no início da igreja, de forma um pouco diferenciada uma da outra. Os Atos dos Apóstolos, São Lucas coloca que o Espírito Santo foi manifestado 50 dias depois. No Evangelho de João, como vocês ouviram hoje, diz que o Espírito Santo foi dado por Jesus no mesmo dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, que hoje nós chamamos de domingo. Não importa a data, o que importa é que, de fato, o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos e Maria no cenáculo. É interessante saber que, assim como os apóstolos, Maria, também Isabel, João Batista e o próprio Jesus foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Através do Espírito de Deus, eles agiram, falaram, curaram, oraram, repletos do Espírito Santo. E também nós ansiamos pela presença do Espírito Santo. Muito pouco, por um grande tempo na igreja, não se falou do Espírito Santo. E agora a igreja retoma com toda a força, a sua reflexão e a sua experiência do Espírito Santo. E nós sabemos que o próprio Jesus diz: vocês serão batizados pelas águas, mas é necessário ser batizado pelo Espírito Santo, não é? A palavra batismo vem do grego baptizem, que significa mergulho. Mergulhar qualquer nadador pode fazer, não é? Mas ser batizado, ser mergulhado na vida de Deus é realmente um dom do Espírito Santo. E todos nós recebemos pelo batismo o Espírito Santo que foi confirmado, pelo sacramento da Crisma. Portanto, todos nós temos em nós o Espírito de Deus, como está na primeira carta de João, capítulo 4, nisto conhecereis que estáis em Deus e Deus em vós. E nós nos perguntamos, eu penso que todos vocês, quem é o Espírito Santo? Como é que está escrito no Catecismo? Espírito Santo é como? A terceira pessoa. Quando nós falamos pessoa, é preciso distinguir. Deus Pai é uma pessoa, não é? Deus Filho, Jesus Cristo, é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando nós vamos a um velório e nós vemos um defunto, nós não dizemos aqui está uma pessoa, nós dizemos aqui está um cadáver. Pessoa é aquilo que está dentro dela, com todas as características próprias, não é?
que compõem o espírito, a alma, a vida da pessoa, não é? A mente. E a verdade é que aprendemos muito com os outros quando os encontramos pessoalmente, não é? Quer dizer, é uma pessoa, quando eu, não é? Vocês me vendo, por exemplo, aliás, poderia alguém me ligar e dizer, eu conheci o Padre Silvio, mas por telefone não. Por telefone você pode reconhecer a minha voz, mas quando você me conhece pessoalmente é diferente. Você fica sabendo a cor dos meus olhos, do meu cabelo, da minha pele, o que eu gosto, o que eu não gosto. Possivelmente você me chama para almoçar juntos, não é? E ali você começa a conhecer os meus gostos, o que eu gosto, por exemplo, se eu gosto de carne e não gosto, se eu bebo café ou não, se eu gosto de chá. Conhecer é fazer uma experiência, conviver com a pessoa. Portanto, assim deve acontecer com o Espírito Santo. Eu só poderei experimentar a sua presença em mim se eu quiser, se eu me empenhar em descobrir as suas verdades, descobrir o que ele gosta, o que ele não gosta, o que o entristeceu, como diz a Bíblia, que ele se zanga, não é? E o que o faz feliz. Por isso é preciso saber quem ele é, porque nunca se ama o que não conhece. E você pergunta, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, na verdade, é uma pessoa mais adorável, mais bela, preciosa, encantadora do mundo, não é? Deus Filho não está na terra, está no céu. Ele já completou aqui na terra a sua obra da criação e fez o homem, e portanto ele vive no céu. Jesus, o Filho, Deus Pai, o Filho, também não está na terra. Ele ascendeu aos céus, ele vive nos céus. E quem ficou conosco? Exatamente o Espírito Santo, não é? E antes de Jesus ser arrebatado, ele disse, eu lhes digo a verdade, é melhor que eu vá embora, porque se eu não for, o Espírito Santo, Paráclito, não virá. E vocês receberão o Espírito Santo, Paráclito. E então, meus irmãos, pessoa é aquilo que está dentro dela. Eu não vejo, mas eu posso experimentar. É como o perfume de uma rosa. Eu não vejo, mas eu sinto, eu sei que é real e existe. É como o vento do ar-condicionado, de um ventilador. Eu não vejo, sei que é real e que existe, porque eu experimento. Como o próprio Paulo dizia, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa experiência mística, né, que o Espírito Santo fazia acontecer dentro dele, era muito mais forte do que toda a vida dele, o entorno da vida dele, não é? Então, queridos irmãos, se nós quiséssemos comparar de forma bem simples, não é? Assim, fazendo uma comparação, o Espírito Santo, eu poderia dizer, Mariana, acende a luz para nós. Mariana se levanta, aperta o interruptor e a energia desencadeia a luz. Assim é o Espírito Santo. Por exemplo, Deus Pai manda, não é? Ele cria, manda Jesus entre os homens para nos salvar, revelar quem Deus é. E o Espírito Santo é a luz, é a força. O Espírito Santo é o poder de Deus que realiza em nós aquilo que Deus é. Sem o Espírito Santo nada somos, não é? O Espírito Santo é aquele que ilumina o nosso caminho. Jesus dizia, Ele que vos fará recordar as minhas palavras, Ele vos fará viver, Ele vos fará conhecer a verdade, a justiça sobre o pecado e etc. É o Espírito Santo que traz Jesus, não é? Quando o padre impõe as mãos sobre o pão e o vinho e pede o Espírito Santo, para que o Espírito Santo se transforme o pão em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. Portanto, nada se faz sem o Espírito Santo.
E todos nós precisamos do Espírito Santo mais do que tudo, não é? E o Espírito Santo é aquele que é a comunhão, que gera comunhão, como disse o próprio São Paulo. No início da missa nos saudamos exatamente assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça quer dizer que Jesus nos deu a salvação não por merecimento nosso, não é? E depois diz, o amor de Deus Pai. Deus é amor, e é com esse amor que nós nos amamos, e a comunhão do Espírito Santo. Queridos irmãos, todos nós ansiamos, e a comunhão não é um pedido. O pedido é algo que é muito, muito forte. Agora, a comunhão é muito mais do que um pedido egoísta. A comunhão é exatamente camaradagem, não é? Quer dizer, é diferente. Como você está, não é? É amizade, é amor, é comunicação, não é? E na comunhão você não vê a hora de se encontrar com a pessoa. Assim com o Espírito Santo, você começa a esperar, ansiar que Ele venha antes de orar. E quando você pede, vem Espírito Santo, Ele vem? Não, porque Ele já está em você. É a mesma coisa de dizer o mês que vem. O mês não vem, sou eu que vou, não é? Assim é com o Espírito Santo. O Espírito Santo já está em você. Quando você diz, vem Espírito Santo, é você que se abre, é você que, na verdade, permite essa ação dele em você, né? E a Bíblia diz que nós não sabemos orar, e é Ele que nos leva. Jesus diz que Ele é o professor de Bíblia, Ele nos ensina, não é? E é preciso, portanto, que nós tenhamos o Espírito Santo e tenhamos a capacidade de dizer, vem Espírito Santo, fica comigo, como está, não é? O Espírito Santo diz, a Bíblia diz que nós podemos zangar o Espírito Santo. Vocês encontram lá nos Atos dos Apóstolos o que aconteceu, não é? com dois irmãos que venderam o casal Ananias e Safira, venderam uma propriedade e só deram uma pequena parte do que pertencia a Deus. E o custo da mentira foi a morte de ambos, porque entristeceram o Espírito Santo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Portanto, nós também podemos zangar o Espírito Santo. É o único pecado que não tem perdão, não é? Caros irmãos, é preciso pedir o Espírito Santo, não é? E saber que o Espírito Santo é nosso defensor, é aquele que nos defende. Como está, Jesus diz, eu lhes darei o Paráclito. Paráclito, na verdade, quer dizer advogado, mas no tempo de Jesus não tinha classe de advogado. Suponhamos que diante do réu, aliás, de um tribunal, do juiz, o réu sentado não tinha como se defender. E no tempo de Jesus não tinha classe dos advogados. Alguém da plateia se levantava e se colocava ao lado do réu, e a mão em seus ombros, e assumia a vida dessa pessoa para defendê-lo. Ia embora e o levava para casa, né? O Paráclito levava para casa e acompanhava para ele não mais errar, não pecar, não cometer crime nem delito. Então, Jesus diz que o Espírito Santo é esse Paráclito, é esse defensor que nos ajuda a amar como Deus ama, que nos ajuda a perdoar como Deus perdoa. É o Espírito Santo em nós que nos faz caminhar, erguer a cabeça, enfrentar, lutar. Sem o Espírito Santo nada somos. Por isso, meus irmãos, é preciso pedir o Espírito Santo. Ele é um cavalheiro. Vocês já viram o homem cavalheiro? Que ele não senta perto da mulher se ela não o convida. Ele não vai ao quarto dela sem que ela o convide. Assim é o Espírito Santo. Ele espera que você o convide. Ele espera para estar em você. É preciso pedir, ansiar, né, desejar o Espírito Santo em nós.